Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Sou o professor Miguel Guerra, professor de Geografia, sou do sexo masculino, tenho 37 anos, sou branco, tenho os olhos castanhos, tenho uma estatura alta, 1,83 m, estou trajando uma calça jeans e o ambiente de aula é um estúdio de televisão onde usarei uma tela interativa para as anotações. Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo Indústria 4.0, a quarta revolução industrial, um conteúdo relativo ao SIS-3. O objetivo da nossa aula é identificar e discutir os múltiplos aspectos do trabalho em diferentes circunstâncias e contextos históricos e ou geográficos, os seus efeitos sobre as gerações, transformações técnicas, tecnológicas e informacionais. A primeira questão que nós vamos abordar é da UEA, constou no vestibular de 2021. Considere a imagem que ilustra o sistema de produção industrial. Ao observar a imagem, o aluno vai perceber que existe um trabalhador olhando um painel onde ele está integrado com a internet. Nós temos ali microchips, robótica e também a questão de todos os equipamentos estarem conectados. De acordo com a imagem, o sistema industrial apresenta uma Indústria 4.0, que organiza a produção através da integração horizontal e vertical dos sistemas de gestão, robótica, fabricação em massa e padronizada. A primeira alternativa já deve ser descartada, porque quando você olhar numa questão e tiver lá fabricação em massa e padronizada, esse conteúdo é relativo ao Fordismo. O Fordismo foi criado no início do século XX, onde a ideia era produzir em larga escala para fabricar um produto barato que pudesse ser consumido em massa. E para isso, Ford, então, projetou uma produção padronizada, onde todos os itens seriam iguais. B. Indústria 4.0, que estabelece soluções inovadoras como análise de dados, computação em nuvem, robótica e inteligência artificial. Nesse quesito, na imagem, você já começa a olhar ali a presença da robótica e você já começa a olhar também a conexão e o computador que indica análise de dados. Aqui tudo indica, então, o gabarito é a letra B. C. Startup, que estrutura a produção por meio da internet das coisas, modularização, robótica e ampliação das reservas de estoque. A letra C tem alguns itens que são verdadeiros conforme a indústria 4.0. Você tem internet das coisas, você tem robótica, mas as reservas de estoque ampliadas é uma característica ainda do Fordismo. Na era em que nós vivemos, o Toyotismo trabalha com diminuição dos estoques, devido à produção ser do meio just in time. Ou seja, você trabalha com a terceirização, com múltiplos fornecedores, que não há mais necessidade de você armazenar, pois quando você precisa do produto, é só contactar por meios de telecomunicação, meios digitais, os seus fornecedores, que eles estarão ali de pronta entrega para lhe dar o produto. D. Startup, que emprega soluções tecnológicas e informacionais, cibersegurança, manufatura aditiva, robótica. Até aí você tem relação com a indústria 4.0, mas a divisão rígida de tarefas é uma característica fordista, onde o trabalhador fica fixo, cada um tem a sua função. No toyotismo, o trabalhador é polivalente, então ele tem múltiplas funções, o que não gera uma divisão rígida no trabalho. E letra E, indústria inovadora, que produz por meio da esteira rolante, linha de montagem, computação em nuvem, gestão just in time e robótica. O erro do item E é justamente a esteira rolante e a linha de montagem, que mais uma vez são características fordistas. Então veja que a questão ela tem muitas alternativas que trazem questões fordistas, enquanto a questão em si é sobre a revolução industrial, que nesse caso, na letra B, já coloca o tema como indústria 4.0. Daí você vem comigo, então, relembrar aqui o que seria a tal revolução industrial. Consideramos revolução industrial um ciclo de inovações tecnológicas, que tem o seu início lá no século XVIII, a partir do Reino Unido. O Reino Unido, então, é a primeira nação a se industrializar, inovando na indústria têxtil, saindo das manufaturas para as maquinofaturas a partir da máquina a vapor, do tear hidráulico, da máquina de fiar. Você também vai ter ali a utilização do carvão mineral, você tem a criação da locomotiva e do navio a vapor. Já a segunda revolução industrial, no finalzinho do século XIX e início do século XX, estará associada à indústria automobilística, à indústria petroquímica, à química leve e, nesse quesito, você vai ter o petróleo como principal fonte de energia, você vai ter também ali
o aparecimento de nações como a Alemanha, os Estados Unidos, o Japão, então um grande quantitativo de países centrais industrializados que vão dar início então a um novo período da história. Daí a ideia de ciclo de inovações. A terceira revolução industrial já é do século XX. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando nós temos a revolução técnico-científica informacional, a microeletrônica, a informática, robótica, nanotecnologia, engenharia aeroespacial, genética e biotecnologia. Você começa a perceber que é mais fácil o aluno confundir a terceira revolução industrial com a quarta. Onde então eu colocaria a quarta revolução industrial? Século XXI, após ali a primeira década, ou seja, a década de 10 do século XXI, esse termo ele foi cunhado na Alemanha, Indústria 4.0, para se referir a uma nova forma de produzir que utiliza inteligência artificial, que vai ter uma grande capacidade de processamento de dados, que é Big Data, que vai identificar padrões que antes nós não éramos capazes de enxergar, o que vai aumentar a produtividade, reduzir o desperdício, e isso vai fazer então com que a indústria se torne cada vez mais eficiente. Apesar da robótica já existir, hoje a robótica está no nível que não era presente no século XX. Você ainda tem a internet das coisas, onde todos os equipamentos eletrônicos conversam entre si, trocam informações, tudo para aumentar a eficiência. Devemos considerar também que nós estamos trabalhando a manufatura aditiva, cibersegurança, computação em nuvem. Então esses termos eles sempre estarão associados ao período da indústria 4.0 ou quarta revolução industrial. Já há quem diga que nós vivemos uma quinta revolução industrial, só que ainda é cedo. Porque os ciclos, nós não temos nem 2 décadas da sua existência. Então, seria mais um preciosismo. Para as questões de geografia, vamos adotar sempre para esse momento a quarta revolução industrial. Então, gabarito, letra B, oficializando. Para a segunda questão, nós temos examine a imagem que retrata a introdução de novas tecnologias na economia que transforma o sistema de produção industrial. A imagem, então, vem apontando para a gente as tecnologias da quarta revolução industrial. Como já citado anteriormente, você enxerga segurança da informação, realidade aumentada, Big Data, robótica, manufatura aditiva, simulações, integração de sistemas, computação em nuvem. Lembrando que a realidade aumentada, você já vê isso naqueles óculos, o óculos produzido pela Sony, o óculos produzido pela Apple ou pela Amazon. E isso pode ser utilizado no seu cotidiano para projeção de imagens dentro de um ambiente real, o que vem sendo muito útil para design, para arquitetura, para engenharia e que também se faz presente dentro da engenharia mecânica nas fábricas. A indústria retratada na imagem recebe o nome de, bem, já sabemos que é sobre a indústria 4.0. Na letra A fala de indústria analógica e está concentrada nos cinturões verdes das áreas metropolitanas. Meu aluno, um cinturão verde está associado à agricultura. E nas áreas metropolitanas, esse cinturão verde é a produção hortifrutigranjeira, o que não tem nada a ver com a questão. B. Indústria de base. A indústria de base opera cadeias de produção vinculadas ao agronegócio. Em primeiro lugar, a indústria de base seria a indústria que vai produzir e processar matéria-prima. Siderúrgica, metalúrgica, petroquímica não tem ligação com a imagem e está dizendo ali que tem produção vinculada ao agronegócio. Aí já seriam agroindústrias, então não pode ser a letra B. C, 4.0, tu já começa a marcar ali, entendeu? Possibilidade de resposta. E ocorre de maneira dispersa nas diferentes regiões geográficas do país. No caso do Brasil, a indústria 4.0 ela vai estar mais presente naquelas regiões onde nós temos indústrias dinâmicas, modernas, que utilizam muita tecnologia. Devemos pensar também que a indústria 4.0 ela nasce dos tecnopolos, que são locais específicos do território, onde nós temos concentração de universidades que produzem mão de obra qualificada, atraindo incubadoras, centros de pesquisa e indústrias mais modernas, indústrias de ponta nesse quesito. Então, gabarito letra C, porque é uma indústria dispersa, ela não é uma indústria concentrada, e letra D, digital. Você vai olhar digital e vai associar ao período da internet. Beleza, segura. E estabelece conexões técnico-científicas informacionais no primeiro setor. O primeiro setor é agricultura, pecuária e extrativismo. Então, se eu tenho uma indústria mais moderna, eu vou indicar que ela vai estar associada a setores como a aeronáutica,
aeroespacial, você vai ter ali informática, setor da robótica, então foge um pouco do contexto. E na letra E, ele vem com o inovador, o que me permite continuar na questão, só que ele fala, permite estabelecer conexões de produção pouco eficientes. Você viu anteriormente que quando eu falo indústria 4.0, o objetivo é buscar eficiência, reduzir gasto com energia, reduzir desperdício de matéria-prima, reduzir tempo. Então essa é a premissa da utilização da tecnologia no século XXI. Então gabarito oficialmente, letra C. Terceira e última questão. No programa Roda Viva, o cientista Silvio Meira falou sobre o impacto da inteligência artificial nos empregos, principalmente nos trabalhos com salários mais baixos. Estudos mostram que 70% do trabalho em 60% dos municípios brasileiros pode ser redesenhado por uma combinação de automação, robotização, inteligência artificial, afirma. Nesse enunciado, então, meu aluno, eu já começo a perceber que ele está associando ao mundo do trabalho. De que maneira as tecnologias podem impactar o trabalhador? Bem, substituição é o que vem à minha cabeça ao ler o enunciado. O contexto apresentado pelo cientista indica que a inteligência artificial produzirá reflexão, mais uma vez, sobre o texto. A tecnologia pode, de maneira negativa, gerar desemprego. Existem dois tipos de desemprego, o estrutural e o conjuntural. O desemprego estrutural é quando você é substituído pela tecnologia. Um exemplo de substituição de tecnologia é que nas gerações anteriores existia o telefonista, existia o operador de elevador. Como é que eu posso dizer? As pessoas não tinham ali tato para lidar com tecnologia, recorriam a uma pessoa para apertar um botão dentro de um elevador para dizer a qual andar elas deveriam ir. Você tem hoje muitas atividades que podem desaparecer. Caixa de supermercado, cobrador de ônibus, e que só não foram desativadas essas atividades porque vão gerar, milhares de desempregados, o que vão impactar diretamente a tecnologia. Já existem pesquisas que apontam que se nós atualizássemos de fato toda a tecnologia vigente, nós teríamos pelo menos no mundo 300 milhões de desempregados, segundo a BBC. Então, a fonte foi a BBC, a partir de uma pesquisa encomendada. De certa forma, na análise da questão, eu venho aqui analisar a letra A dizendo menor dependência de tecnologia de ponta. Se eu estou falando de inteligência artificial e de indústria 4.0, nós dependemos de tecnologia de ponta. O nosso cotidiano tem Wi-Fi, você tem rede de dados móveis com ondas de rádio, aparelho celular com microchips, mais de 1000 microchips, nanochips ali presente, armazenamento em nuvem, então não pode ser letra A. B, redução do desemprego conjuntural. Além de aumentar o desemprego conjuntural, está ligado, sabe o que, meu jovem? A tecnologia? Não. E sim a questão econômica. Desemprego conjuntural é crise. É uma indústria que faliu, uma indústria que foi embora por causa da crise que se estabelece num país. Conjuntura econômica. C, diminuição do trabalho informal. Se a tecnologia gera desemprego, o trabalhador desempregado ele é absorvido pelo setor informal, que não tem carteira assinada. D, crescimento do trabalho formal. A pessoa fica desempregada e aumenta o trabalho informal, já anula a letra D, porque a formalidade está ligada à CLT e não é um contexto muito rápido. A inserção do trabalho formal não é instantânea. E o gabarito, letra E, aumento do desemprego estrutural devido à utilização de tecnologia. Na aula de hoje, nós vimos a indústria 4.0 e os seus impactos no mundo do trabalho, no mundo cotidiano e também na produção industrial. Por isso mesmo, é importante que você siga o pré-vestibular da UEA em todas as redes sociais. Valeu!